Eu conversei com o dublador Alexandre Marconato, que é a voz do Tenshinhan, do Magneto, do Legolas e também é pastor evangélico. É isso mesmo, vem ver essa história e mais outras aqui no canal Making Off. Opa, Alexandre, Cheguei. tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Queria que você se apresentasse para o pessoal. Sei que ao longo do nossa conversa o pessoal vai reconhecer diversas vozes, como eu reconheço diversas vozes suas. Então, eu sou Alexandre Marconato, eu sou ator, dublador, estou no mercado já há 25 anos e nesse tempo deu para fazer muita coisa por aí, né? E tenho 53 anos, vou fazer 53 anos, sou casado, tenho 3 filhos, 2 meninos e uma menina, sou casado há 21 anos e basicamente é isso. Ah, sou oficial de justiça. Sabia que eu sou oficial de justiça também ou não? Oficial de justiça? É, rapaz, aqui é autoridade, Caramba! mano. Ô. Rapaz, como é que concilia essas duas profissões tão distintas? Então, pois é. Na verdade, eu sou oficial de justiça antes de ser dublador. Oficial de justiça só há 30 anos. Prestei Sim, concurso com 20 e pouquinhos anos, né? E 21 anos. Não, na verdade, prestei concurso com 20, mas tomei posse com 20, quase 22. sim. E, e, e aí a gente concilia, né? Na verdade, o meu primeiro trabalho é como oficial de justiça, né? E aí eu consigo acertar a minha agenda nos estúdios conforme o meu trabalho vai proporcionando aí, né? Vai me dando essa oportunidade, vou conseguindo acertar a agenda dos trabalhos. Mas Ah, é massa, isso. massa. Você sabia que eu sou pastor também? Pastor também, o cara tem Aí, três tá empregos. vendo? Um monte de coisa que É você o não pai do sabia, ó. Cris. Tô te surpreendendo, né? Então, pastor, eu sou desde 2010. Uhum, E, na verdade, eu sou um pastor auxiliar, né? Hoje é auxiliar, porque o sei. pastoreio, ele te pede muita dedicação, né? Você precisa Sim, sim. ter bastante tempo, porque pastorear é cuidar de vidas, é estar disponível, né? E com 2 empregos fica mais difícil, né? Fica mais Entendi. complicado. Então, Caramba. eu sou um pastor auxiliar, auxilio menos do que gostaria, né? E bem Uhum, menos do que o meu pastor presidente precisa, mas ele é um homem de Deus, uma pessoa incrível e ele sempre me dá oportunidade. Se você entrar no meu Instagram, você vai achar algumas fotos minhas lá no púlpito pregando. Então, vira e mexe, ele me abre aí um espaço para a gente poder falar das coisas de Deus. E é isso, cara. Minha vida é essa uhum. loucura. Então, é esse Cara, triângulo. Ou eu tô na rua entregando intimação, ou eu estou dublando, ou eu tô na igreja orando. É assim. então E a certamente. quarta é estar na família, né? Tá em casa aproveitando a família, né? Sim. Certamente a gente vai ter uma live abençoada e muito profissional. Amém, em nome de Jesus. Alexandre, eu queria começar contando uma história, porque você já fugiu de uma entrevista comigo. Vou contar essa Aí, tá história. vendo? Eu Não foi, falei pra não você, foi eu fujo, proposital. Eu sei que não rapaz. foi. Eu sei que não foi proposital. Foi o seguinte: na Não. CCXP 2015 e 2016, você foi Ah, prestar uma palestra lá na Unidub. Não sei se você lembra disso. fui. Não, pronto. E a gente tava, eu e meu parceiro Igor, que a gente fazia coberturas com o canal que a gente tinha, e a gente Sim. sempre pegava o horário para chegar lá e tentar entrevistar o dublador. Sério que quando a gente Aham. chegou, você prestou sua palestra e foi curtir o evento porque você gostava muito disso, dessas coisas. É verdade? Você gosta desse conteúdo de cultura nerd e tal? Ah, velho, eu gosto de bagunça. Bagunça. É, eu gosto de bagunça, qualquer que seja. Cara, olha, eu vou falar uma coisa pra você. Eu quero te avisar de antemão que eu sou um cara que falo demais. Falo Fica muito. Sou tranquilo. muito interativo. Então, você tem Uhum. toda a liberdade para me cortar, para dar o rumo da conversa. Porque eu gosto disso, cara. Eu gosto de bagunça, eu gosto de Sim, conversar. Eu gosto de gente. E é por isso que sim. meu trabalho, assim, eu sou tão feliz nas coisas que eu faço. Porque para entregar intimação, eu estou sempre em contato com pessoas. Para pastorear, a mesma coisa, né? E nos Uhum. estúdios, cara, nos filmes que eu faço, no estúdio não tem muita gente, né? Sou eu, o diretor e o técnico de áudio. Mas o estúdio acaba me dando, os meus trabalhos acabam me dando essa visibilidade e eu acabo tendo essa interação com as pessoas por conta do trabalho, né? Uhum. Então, é isso. Eu trabalhei um único mês na minha vida, dos 35 anos de serviços prestados, né, que eu tenho. Eu trabalhei um mês só na minha vida em escritório. Eu não nasci para isso, cara. Eu não aguento ficar fechado Entendi. num lugar. Eu não aguento ficar preso numa salinha.
eu fico louco. Então, meu negócio é esse. É tá solto, é pra rua, é batendo papo. Então, eu nem sei do que era aquele negócio lá, cara. Mas eu fui fazer bagunça porque o negócio é esse. Interagir, conversar e fazer bagunça. Entendi. Certamente foi muito divertido, porque pra gente que estava acompanhando os dubladores, foi de imensa alegria conhecer as vozes que marcaram nossa infância. Para o pessoal que está entrando aqui e certamente está reconhecendo sua voz, mas não associando as caras, vou fazer uma listinha de personagens, você Vamos pode lá. complementar com alguns personagens Vou dar pro interessantes. chefe. Para Vai mim, o lá. mais marcante é o Tenshinhan de Dragon Ball Z, né? Personagem muito marcante. Ricorrô! Né? Que era um personagem que me marcava muito, porque diziam que ele dava esse golpe, quem usasse morria, mas o Tenshinhan aguentava dar 2, 3, 4 vezes sem morrer. Eu achava massa também. Cara, eu Eu sou sou assim. muito fã de Hunter vs Hunter, e você fez dois personagens na dublagem em 1998. Você fez o Nobunaga, personagem muito legal, e também o Tsugeira, que ali era um personagem muito chato. Ninguém gostava dele, porque é um cara que se achava, mas também não era lá essas coisas. Aham. O pessoal tá lembrando aqui do Schneider, do Super Campeões, outro anime que eu É adorava. verdade, super campeões, cara. Era de futebol, né? Isso. Ele tinha Pode chute e crer. relâmpago. Estão lembrando aqui o Edu, não foi o Edu, não, foi o Marcos Vinícius está lembrando aqui do o chute e relâmpago do Schneider. Eles tinham esses chutes especiais, golpes especiais. Você fez também aqui o Sawyer de Lost, né? Do Lost. Também um É. Esse eu adoro personagem também. bem interessante. Inclusive, um dos finais que me deixou mais decepcionado, porque o seriado era massa. E assim, foi o primeiro seriado que mobilizou a internet. Vamos procurar teorias, essas coisas e tal. Ah, cara, eu vou contar um segredo pra você. Eu parei de assistir. Quando eu perdi a série, eu parei de assistir. Fiquei com bronca e deixei de assistir. Eu nem sei como é que acabou aquilo. Porque a gente É só melhor não assiste saber. até a metade da terceira temporada. E aí Sim. teve um descompasso contratual da Disney, né, da Buena Vista, que é a distribuidora da Disney, com os dubladores de São Paulo. Enfim, ela retirou o trabalho daqui, levou para o Rio de Janeiro. E aí o Guilherme Briggs, né, meu amigo, Uhum. assumiu lá o Sawyer e regravou a metade da terceira temporada que eu já tinha gravado, ele regravou. E aí veio fazendo a terceira até o final. Quer dizer, eu fiz só a primeira e a segunda, na verdade. Né? Entendi. Com a minha voz é só a primeira e a segunda. E aí eu fiquei com Uhum. tanta bronca, rapaz, que eu nunca mais assisti aquilo lá, não. Nem sei o que deu. Não, mas é melhor não saber, Mas não. era Realmente super foi. legal, eu gostava, eu achava legal. Era, mas assim, até a segunda, terceira temporada foi massa, mas decepcionou muitos fãs, sabe? Foi um final. Enfim, vamos continuar. O Ganância de Fullmetal Alchemist, que também é um Cara, personagem a galera importantíssimo. adorou, né? Era um cara Sim, meio debochado, meio do mal, assim, né? E a galera gostou desse Ganância. Eu gostei de fazer também. sim. Inclusive, assim, o Fullmetal Alchemist muita gente aclama como um dos melhores animes já feitos. E aí teve a É versão mesmo? a original e o Brotherhood, que você fez os dois, não foi? Foi. Uhum. De anime também você fez o Gaomon, que é o Digimon, que era um urso e suas evoluções. E o Isso. Gaomon ele é muito interessante, porque eu não assisti essa fase de Digimon e eu fui pesquisar. E aí é um ursinho todo fofo, mas com sua voz imponente, e a gente fica. "Hã? Hã?" É engraçado, porque é um ursinho fofinho e você tem uma voz mais grave, assim, que a gente espera desses personagens fortes, assim, que até combina com as evoluções, Isso. mas é um negócio muito. Como foi essa experiência de dublar esse personagem em si, que era um ursinho? Então, eu fazia exatamente, eu fiz isso também, sabe aonde? No Zorro. Quando a gente fez a novela Zorro, Hum. o Cravo e a Rosa. Não, a Rosa e a Espada. A Rosa e a Espada. O Zorro, a Rosa e a Espada. Eu fazia assim também, era engraçado. Quando ele era Dom Diego, aí eu tirava um pouco do grave. Aí quando ele vinha como Hum. Zorro, aí eu botava o grave. E a mesma coisa com o Digimon, né? Quando ele era o ursinho, aí eu falava um pouco mais leve. Mas quando ele vinha aquele cachorrão, né? Que ele virava um lobão, né? E aí eu já botava um grave mais pesadão, assim, para fazer ele. E é assim que a gente vai trabalhando com a voz, né, cara? Eu não tenho, eu tenho uma abertura vocal bacana, assim, interessante. Eu consigo fazer uns personagens mais leves, né? E chego até os mais pesados, assim. Uhum. E aí eu consigo vestir uma gama bacana de personagens. Eu acho bacana isso, assim. Eu acho que das grandes qualidades do dublador, eu acho que tem que ser essa versatilidade, né? Sim. Que você consiga, apesar do mercado querer te colocar sempre num nicho, né? Uhum. Então, você vai fazer só os bonitões, você vai fazer só os engraçados, você vai fazer só os bocoiós,
né? Os tontos. Então, eles gostam de colocar você num nicho, né? Mas eu acho legal a hora que a gente rompe essas coisas e começa a fazer umas coisas diferentes. E aí tem gente que aposta, né, no trabalho, assim, diversificado da gente e acaba dando certo. Por exemplo, eu não sou chamado para fazer muito desenho. É engraçado, eu não faço muito. Eu faço Sim, alguns, mas eu não faço muito. Eu poderia fazer mais, eu acho. Mas eu não sim. sei, eu acho que a galera não curte muito, assim, me colocar para fazer tipinho, sabe? E eu gosto de fazer Entendi. tipinho, mas eu não faço muito. Eu faço Tem algum mais... personagem, Perdão, tem algum pode falar. personagem que você lembre que seja o personagem assim que você mais teve que sair da sua zona de conforto desse tipinho, assim, que você teve que fazer um negócio mais diferente, assim, para sua extensão vocal? Então, às vezes você se lasca, né? Não teve um personagem... Eu não vou saber dizer o nome para você, mas uma vez eu fui fazer um desenho e aí eu perguntei... No original, era um lobo, né? Era uma matilha de lobos e eu ia fazer o lobo chefão lá. E o lobo chefão falava tudo assim. E aí eu perguntei para a diretora, eu falei assim para ela, eu falei, ô fulana, né? Não vou dizer o nome não. São muitos anéis? Aí, por quê? Porque eu não estava na minha zona de conforto, né? E se você vai atravessar muitos anéis, é melhor que você faça um registro mais confortável. E ela falou, Uhum. não, não, é pouca coisa. Você deve ter aí uns 15 anéis. Eu falei, então beleza. E aí comecei a fazer. Só que os 15 anéis, amigão, viraram 40. E de balas, né? De bifes. Então chegou no final da escala, minha garganta estava pegando fogo, eu fiquei sem voz e lascou tudo, porque eu não estava fazendo na minha zona de conforto, né? Eu estava forçando demais a voz. Sim. E então esse foi um caso. Mas geralmente não. Quando o diretor vai te escalar, ele já joga mais ou menos na certa, né? Ele Uhum. sabe mais ou menos quem vai render, quem não vai, quem dá jogo, quem não dá, né? Então ele já sabe mais ou menos quem que ele vai colocar ali. Então, graças a Deus, assim, os papéis para os quais me chamam, geralmente 95% encaixam ali, eu consigo me encaixar, eu consigo me encontrar, eu consigo me achar, e por isso que o trabalho acaba ficando bacana, né? Uhum. Porque quando você é bem escalado, já é 50% do negócio, né? Sim. Fica fácil de se desenrolar, de se desenvolver. Tem um personagem que eu acredito que sua voz é muito melhor do que a do cara original. Você fez o Ashur em Spartacus. Ah, o Archo! É, Ai, o Ashur em Archo, Spartacus. lembro, cara. O Archo foi muito Spartacus é engraçado. O simplesmente a Spartacus minha era muito série engraçado. favorita. É simplesmente minha série favorita. E eu acho que sua voz Spartacus? combina mais com o cara do que a voz do cara. Como é isso, assim, que você pega uma voz e, assim, você também tem esse pensamento, assim, às vezes, tipo, ó, minha voz encaixou melhor do que a cara do cara. Então, mas é que, na verdade, eu vou falar uma coisa para você. Sabe por que que você fica com essa impressão? É porque, Hum, assim, eu te falei da versatilidade, né, que a gente tem que ter. Uma outra coisa que a gente precisa entender também é que, assim, eu estou a serviço dele. Nunca hum, ele a meu serviço, né? Então, você vê alguns dubladores que querem trazer a personagem até ele. Você está indo na contramão, porque, na verdade, você faz o contrário. Você que tem que ir até onde ele está, né? Porque ele já está feito. Ele já está feito, aquele papel foi estudado, aquele papel foi dirigido lá em Hollywood, aquele papel o cara fez no laboratório de meses. Então não adianta, não, eu acho que não é legal do jeito que ele fez. Você não tem que achar legal. Ele fez daquele jeito, é é, daquele jeito que você tem que fazer, né? Então eu acho que quando eu me coloco dessa forma, né, eu sou só um instrumento para melhorar na língua portuguesa o que o cara fez na língua original dele, né? Eu acho que também é uma coisa que acaba ajudando e conjuminando, né, num trabalho bem realizado. E o Ashton foi isso, né? Assim, tem uma coisa também muito legal, cara, que eu tenho, e eu posso falar para você sem a menor falsa modéstia, que também me ajuda demais, que é uma coisa chamada intuição. Isso para o nosso trabalho também é importante. Por quê? Porque você não tem o conjunto da obra, né? Quando você chega para dublar, você só tem ali a tua personagem. O diretor assistiu, mas como é uma série, por exemplo, ele também não tem acesso a todos os capítulos. Ele vai descobrindo junto. Você vai pegando ali os detalhes, você vai pegando ali algumas sacadas, e aí você consegue se direcionar, né? Então, eu acho que foi engraçado, porque quando ele começou bem pequenininho. Ele começou bem pequenininho e você vai ver, você viu a série, ele não é um gladiador.
Muito pelo contrário, ele foi um gladiador, né? Só que ele foi ferido. A ferida foi uma ferida para a profissão dele letal, porque nunca mais ele pôde lutar, né? Ele puxava de uma perna, né? E então, quer dizer, quando eu fui fazer, eu achei engraçado, porque aquilo que eu te falei do nicho, né? Então, eu achei que eles iam me dar vamos lutar. Não, eles deram um cara que era coxo, né? E tinha 4 anéis no primeiro capítulo. 4 anéis, era uma ponta, né? Só que Sim. conforme foi andando, ele virou o grande antagonista da série, né? Ele tinha uma inveja lascada do Spartacus, ele queria ferrar com a vida do Spartacus, ele queria fazer de tudo para prejudicar o cara. Então foi uma delícia, cara. Foi um personagem que foi uma surpresa, assim. Foi num crescendo, e eu fui crescendo com ele, e eu acho que foi bem bacana. Eu nunca assisti a série toda, não. Eu peguei uma coisinha ou outra, mas do pouco que eu peguei, eu achei bacana. Eu curti. Eu achei legal o que eu fiz ali. Se você Você tiver gostou? oportunidade... Oxe, é minha série favorita. Se você tiver Mas você gostou da minha oportunidade, fica aqui dublagem a ali? Você acha recomendação. que eu mandei bem? Como eu tô falando, eu achei sua voz combinando muito mais do que a voz do próprio cara. Então, assim, eu achei o elenco do Você Spartacus assistiu o muito bem Star Trek? escolhido. Star Trek, na verdade, eu não sou fã de Star Trek. Você fez alguma coisa em Star Trek? Não, Minha namorada tá é olhando com porque raiva eu aqui, que fiz ela o é super Capitão fã. Pike. Eu fiz o Capitão Pike lá e eu fiquei com essa mesma impressão que você, cara, com relação ao Archer. Eu acho que eu Sim. fiz um negócio tão bacana ali, cara, que quem assiste a série curtiu, falou que foi bem bacana, ficou nessa pegada também. Falou, pô, você fez uma coisa muito legal. Ficou melhor Uhum. até do que o original. Já teve gente na minha página me elogiando nesse sentido. Eu fico todo, né, cara? Porque não tem coisa melhor pra gente do que quando você tem o seu trabalho reconhecido, né? Uhum. Porque eu faço, cara, e eu me dedico, viu? Uhum. Iago, né? É Iago, né? Jordan. 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 É meio Jordan, difícil o como é seu nome. nome, Jordan? Jordan, eu sei que é Original. meio difícil. Minha mãe, ela pegou de um jogador da Bulgária, porque tinham 2 irmãos, Jordanov e Jordan Letkov e Ian Letkov. Aí meu irmão se chamava Ian, por outro motivo, e aí ela decidiu botar o nome de Jordan, mas a origem dele é Jordão em búlgaro. Olha que legal, cara. Tem Jordan. toda a história. Legal. Então, E Jordan, Marconato vem de onde? Que é italiano, né, o sobrenome? é italiano, é italiano. Veio lá da. Então, você sabe, olha só que engraçado. Eu tive na Itália um tempo atrás, né? Mas eu não tinha essa neurose de procurar família, árvore genealógica, essas paradas, não. Mas aí eu tava em Veneza, cara. E aí eu resolvi fazer uma brincadeira lá com o italiano. Lá, falei, eu sou Marconato. E você sabe que tem uma porrada de Marconato em Veneza, eu nem sabia, cara. Caramba! Olha só, diz que a origem é dali, do norte da Itália. Eles saíram todos dali. Eu não sabia. Sim, Porque, na verdade, o Marconato vem do meu avô materno, né? Meu nome é sim. Alexandre Marconato de Carvalho, né? Então, vem do lado da mãe, o Marconato. E o meu avô se separou da minha avó lá nos anos 50. Então, eu nem conheci o meu avô, na verdade, né? Eu não tive nenhum contato com ele. Eu não tive nenhum contato com a família Marconato. Essa que é a Sim. verdade. Eu tenho o sobrenome, mas eu nunca tive contato com a família. Então, por conta disso, eu não tive acesso à árvore genealógica, né? Eu não sei quem era o pai do meu avô, eu não sei quem era a mãe do meu avô, eu nem sei quem era o meu avô, né? Eu só tenho o nome dele, mas eu não convivi com ele. E aí Entendi. foi curioso saber que eles estavam todos lá no norte da Itália. Mas é italiano. É italiano. Interessante, interessante. Falando de outros personagens, uma pessoa comentou muito sobre o personagem Lazy Town, acho que é Sportacus o nome dele, E não é é isso? verdade, o Spartacus. O Pronto, ele já é o Spartacus, mais cara. infantil. Como foi pegar esse personagem mais infantil? Então, ele foi um teste. E sabe qual foi a parte mais legal? Foi o próprio Magnus Shevin quem me escolheu para dublar ele. O ator Todo, original, é isso? o ator original. Todas as vozes passaram pelo crivo dele. E ele escolheu Caramba. a minha para dublar a pessoa dele. E eu achei incrível, né, cara? Você fica todo orgulhoso, né? Imagina, você vai escolher uma voz. O cara fala, não, agora eu vou escolher a voz que vai me representar. Escolheu a minha. Eu achei tão bacana. Caramba. Lazy Town, cara, marcou uma galera aí, né? Eu acho que uma, Sim, sim, uma, uma sim. geração aí, né? Eu lembro que quando eu dublava, tinha uma molecada que curtia muito, né? E a cena era Uhum. muito bonitinha, né, cara? Com aqueles É. bonequinhos, era metade humana, metade bonequinho, né? E tinha uma Uhum. mensagem bacana dessa coisa de fazer exercício, de se alimentar bem. Eu achava um desenho bem interessante para molecada. Era um desenho finlandês, né? Não sei se pode chamar desenho, né? Porque, enfim. Não, Mas não é era desenho. finlandês. O cara, ele é campeão olímpico, né?
Uhum. de ginástica. Por isso que ele faz todas aquelas loucuras dele lá, que vira pirueta e abre espacate, e faz o diabo lá. Porque o cara é campeão Sim. olímpico. E foi muito legal. Foi um trabalho que eu gostei muito de fazer. Acabou indo para o teatro 2 vezes. A gente também prestou a voz para o teatro, né? Para os espetáculos que fizeram aí no teatro. Foi uma experiência bem legal. Eu curti. Que legal. Eu gosto O de fazer desenho Francisco, para criança, cara. Eu gosto de criança, sabia? Eu queria ter um monte de filho. sim, Aqui dá trabalho, é uma despesa. imagino. Mas se não fosse assim, eu tinha lá com uns 20, cara. Porque eu gosto demais. Gosto demais. Interessante. E eu acho que seria uma experiência legal para eles terem a voz do Spartacus, assim, a disponível, Muito. né, a qualquer momento. Inclusive o Não, e Francisco meus filhos, Vegas. cara, os meus filhos tinham o maior orgulho, eles são meus fãs número um. Eles falam pra todo mundo, só que ninguém acredita, né? Isso que é engraçado, ninguém acredita. Fala, meu pai! Eu falo, que é seu pai? Que seu pai nada? Porque como é um trabalho diferenciado, né? E nós somos poucos profissionais, se você pegar, por exemplo, metalúrgico, médico, advogado, tem um monte, né? Dublador é desse tamanhozinho, né? Então, parece que você nunca vai achar um, né? E aí, ninguém acredita no meu filho. Até hoje a galera duvida, assim. Outro dia, um amigo meu mandou um áudio para mim e falou assim: Pô, você pode gravar a voz do Palermo, mandar aqui para mim? Porque eu tô falando que eu conheço você e ninguém tá acreditando. Grava aqui e manda para mim. O Palermo, ele é do La Casa de Papel, não é isso? Isso, a Casa de Papel. Casa de Pronto, já Papel. vamos emendar e vamos falar desse personagem, que aí ele surgiu já num outro contexto. A série já estava com o nome consagrado, e aí fizeram novas temporadas, e aí o seu personagem foi incluído. Como foi receber esse personagem que ele já tinha uma certa. Não personagem, mas a série já tinha uma certa projeção, e agora como personagem você recebeu? Como foi isso para você? Então, os meus filhos assistiam, né? Desde a temporada um. Eu vou ser sincero com você, ô Jordan. Eu não tenho muita paciência para série, cara. Sim. Porque eu sou um cara muito acelerado, eu sou um cara muito agitado, e aí você tem que ficar esperando o próximo capítulo, eu gosto já de resolver tudo do bate-pronto, né? E série tem esse negócio de ficar esperando. Então, eu nunca tive muita paciência, mas meus filhos sempre foram enlouquecidos, cara, por essa série. Não, pai, você precisa assistir. Quando eu falei pro mais velho que eu ia fazer Casa de Papel, o moleque ficou doido, né? Ficou enlouquecido. E, e aí eu fui fazer. Eu não assisti. Eu preferi não assistir nenhum capítulo, nada, para não. Enfim, eu preferi. O Marco Aurélio, que é o diretor da série, né? Eu preferi ir na dele, enfim, ele me dá as dicas, o que ele entendia da série. Eu preferi ir sem saber nada. E fui fazer. E o Palermo é esse cara maluco, né, cara? Ele é, sei lá, o cara, acho que ele tem um meio psicopata, ele é meio psicopata, meio doidão, né? Ele não tem muito apreço por gente, ele não se apega muito nas pessoas, ele é mais. Ele é um cara mais materialista e mais focado no objetivo, né? E não tá muito preocupado é, de que forma ele vai chegar. Ele quer chegar, né? Então, se ele tem que usar pessoas, ele usa. Se ele tem que passar por cima, ele passa. Então é um cara bem difícil assim nesse sentido, porque é um pouco diferente de mim, né? E isso é um exercício legal também, porque todo mundo tem um lado bonzinho, mas tem um lado malzinho também, né? E eu também Uhum. tenho, óbvio que tenho, né? Sim. Então eu vou buscar lá dentro de mim os piores sentimentos para poder fazer esse cara, porque ele é debochado, ele é irônico, ele é insensível, ele é. Se bem que nessa quarta temporada, você assistiu? Não, Ou porque eu não? Você não parei curte? depois que acabou. Eu assisti a primeira, segunda temporada e aí foi uma coisa pessoal mesmo. Eu fui meio contra, por motivos de a série fez sucesso e foi escrita para ser primeira e segunda temporada. E aí eu imagino que, pelo que eu entendo de Aham. arte, o cara que escreveu, ele escreveu com esse pensamento. Tudo que vier depois, por ser encomendado, por ser um negócio de dinheiro, não é muito arte, assim, digamos, sabe? É mais uma tentativa de você espremer o máximo que dá de um conteúdo. Aí eu preferi não assistir, quem sabe em um outro momento. Enfim, Então tá bom. Então você vai assistir lá para depois a gente gravar uma outra live para falar da Casa de Papel. Tá bom? pode, pode deixar. Toca o Então, barco então. Vamos para o próximo. vamos lá. Magneto, o personagem também muito conhecido. Toda a cultura pop cultua esse personagem justamente porque ele, entre os mutantes e entre os personagens da Marvel, é um dos mais poderosos, porque se a gente olhar em volta, a gente vê metal em tudo que é canto. E aí você
depois que decidiram voltar no tempo, você teve a oportunidade de fazer o Magneto do... Como é o nome do ator? Agora eu esqueci o nome do ator. Michael Fassbender. O Fassbender, isso. E aí você fez a voz do Fassbender. Hoje em dia é uma das vozes que o pessoal mais fala. Olha, o Magneto, o Magneto. Quando a gente botou sua publicação, o pessoal falou muito. É um personagem realmente muito... que pedem muito para você fazer a voz, que lembram muito quando falam o seu nome. Então, eu tenho um amigo, quando eu conheci ele, quando a gente se conheceu, aí eu falei para ele que eu fazia. Até pouquíssimo tempo ele me chamava de Magneto. Não me chamava nem de Alexandre, nem de Marconato, me chamava de Magneto. E aí, Magneto? E aí, Magneto? Mas eu não me importo, eu acho sensacional, assim. O Magneto é um presente mesmo, né? O Mauri, da Dubla Vídeo, o First Class, o Primeira Classe, foi feito lá, né? Na Dubla Vídeo. E foi quando o Fassbender entrou fazendo o Magneto. E aí o Mauri me colocou para fazer. E de lá para cá eu venho fazendo todas os capítulos da franquia, né? Do X-Men. Todos os episódios aí. E assim, é um personagem muito interessante, cara, porque ele é do mal, né? Ele é um vilão, mas ele tem o seu lado bom também. Então, eu acho legal essa coisa. Eu não gosto muito de maniqueísmo, né, cara? Esse cara que é todo bonzinho ou esse cara que é todo malzinho, né? Uhum. E o Magneto, ele não tem esse maniqueísmo. Eu acho que ele tem os seus momentos de maldade, mas ele tem os seus momentos de bondade também. O Magneto teve uma filha, o Magneto foi casado, né? Ele teve uma Sim. família. Então, quer dizer, Uhum. ele é capaz de amar, ele é capaz de ter bons sentimentos por alguém, como qualquer ser humano normal, né? E então, nesse sentido, é bacana, porque fica crível, né? Fica Sim. crível. Eu não gosto muito de universo fantástico, sabe? Essas coisas, esses filmes marmelada, Sharknado, o tubarão de três cabeças, essas paradas. É Sei. meio esquisito, né? Então o Magneto ele tem ele passa essa credibilidade, eu acho. Ele fica, você dubla ele e ele fica humano, né? Então eu Uhum. gosto muito de dublar ele. E fora que assim a franquia em si é uma franquia legal. Eu curto X-Men, acho os efeitos especiais incríveis, né? Estão cada vez mais legais. O Magneto é o que você falou. Eu acho que as cenas, ele tem cenas que são demais, assim, impactantes, né? Quando ele tira o submarino de dentro do mar, quando ele puxa o metrô agora no 4, né? Que no Fênix Negra, que ele tira o metrô. Cara, eu acho Sim. muito legal, assim, tem umas cenas bem loucas, assim, né? Sim. E é isso. E aí as pessoas curtem mesmo, elas gostam e sempre perguntam, sempre querem saber. Como te falei, começou aqui em São Paulo, a franquia, mas agora ela é gravada no Rio. E cada vez que eu vou para lá gravar, os colegas me recebem super bem, é uma alegria. Então, é uma alegria enorme, porque além de ser um trabalho maravilhoso, um trabalho que eu gosto de fazer, eu vou para o Rio de Janeiro encontrar os meus amigos e sou super bem recebido. Então, cara, vou na Delarte, o Della Riva me trata super bem e fica tudo em casa. Então, eu gosto muito. A Vera Bonafé, da Fox, que é uma pessoa que também adora meu trabalho, é uma pessoa que fez questão de me manter no boneco, né? Mesmo quando a franquia saiu de São Paulo e foi dublar no Rio, porque às vezes eles trocam, né, o elenco, né? E ela não, ela bateu o pé, manteve todo o elenco, não só a mim, mas Priscila Concepción, né, fazendo a menina azul lá, como é que ela chama mesmo? A que fica É toda azul? a, é a mística. Mística, isso. Fazendo a Mística, o Yuri fazendo o Xavier, né? Enfim, ela manteve a galera aqui de São Paulo. Né? E eu achei muito uma postura muito bacana da Fox, né? Muito É, respeitosa. e eu sempre falo como fã que quando os fãs, quando alguma dublagem conserva vozes originais, vozes que estão seguindo, a gente fica extremamente agradecido quando, por exemplo, um anime vai ter um filme, aí pega um filme e bota os mesmos personagens, ou então estão fazendo continuações, eles tentam preservar os mesmos personagens. A gente, pelo menos falando eu como fã, acredito que isso é uma demonstração de carinho e de respeito com os fãs, né? Que Sim, realmente querem acompanhar desde o começo uma história que segure as principais características e as vozes são as principais características, né? assim, e hoje eu acho que as empresas elas estão mais atentas com o público, né? Estão mais sensíveis ao público.
Isso é Sim. muito legal, assim, perceber que eles respeitam, eles ouvem, né? Foi o que aconteceu, por exemplo, a Netflix resolveu padronizar o trabalho deles, né? Então, estava tudo muito solto, então tinha algumas coisas muito bem realizadas, outras ficavam um pouco mais aquém, né? Então, ela resolveu padronizar tudo, deixar tudo bacana. Então, ela escolheu alguns estúdios, credenciou alguns estúdios, né? São menos estúdios, são estúdios mais de ponta. Por quê? Porque os assinantes reclamavam demais de algumas produções, né? Ah, isso aqui não dá para assistir, isso aqui está muito mal feito, isso aqui. Então, quer dizer, Sim. ajudou, né, a dar essa selecionada no mercado, essa melhorada. Então, é bem bacana, tem mais é que se movimentar mesmo, tem que falar e tem que se expressar, porque ajuda, inclusive, a gente a melhorar também, né? Uhum. Pronto, você falou em Netflix. Antes de eu passar para as perguntas da galera, vão mandando perguntas, galera. Eu tenho um personagem para citar, porque eu até conversei com você antes. É um personagem que eu gosto muito, que é o Saint-Germain de Castlevania, você fez na série. E Pois simplesmente é, é um dos acabei de meus fazer. Eu personagens nem sabia que tinha preferidos. estreado, rapaz. Pois é, ele é um personagem totalmente diferente no game, porque ele é como se fosse um daqueles nobres ingleses empolados que falam de uma forma Sim. nobre, não sei o que e tal. E aí, na série, dá pra ver que eles mudaram, que é um cara muito mais, como eu posso dizer, mão na massa, que vai lá e tem traumas e tem mais como eu posso dizer, um background melhor pra você trabalhar. Como foi esse personagem? Como é que chegou pra você? Então, esse personagem foi um presente do Pedro Alcântara, né? Pedrinho. Ele que pegou para dirigir lá na Unidub. E aí ele me chamou para fazer, eu não sabia. Quando eu cheguei para fazer, é que ele me falou da franquia, né, que era Castlevania. Aí ele me falou um pouco desse personagem. Eu vou ser sincero com você, eu acho um pouco confusa a história, né? Uhum. Porque são dois mundos e um mundo que interfere no outro, e aí tem uma pessoa que é do mundo que está vivendo no outro. Então é uma coisa meio, né? Eu sou velhinho, então eu não consigo acompanhar direito. Entendi. E, mas assim, cara, eu gostei de fazer, né? É um personagem. Ele tem um lado meio misterioso, né? Uma coisa. Uhum. Ainda os monges lá perguntam, então, mas e aí? O que você quer? O que você veio fazer? E ele tá lá na biblioteca e ele fica tentando achar lá o livro que vai ligar para o portal. Enfim, então é bem interessante assim o desenho, a franquia, né? Mas eu não sei, Uhum. eu não tenho muito detalhe, né? Porque a gente, infelizmente, quando a gente dubla, né, a gente faz só as cenas em que o personagem da gente participa, né? Então, se você é um protagonista, por exemplo, você vai conhecer melhor, né, a série. Mas se você é só um personagem coadjuvante, então a série não é toda desvendada para você como deveria. Embora o Pedro, olha, o menino Pedro Alcântara, eu nunca vi um rapaz ele tem tudo na mão dele, tudo. Ele Sim. sabe tudo, ele estuda, ele vai atrás. Então, assim, se eu não sei da série, não é culpa dele, porque ele até tenta me explicar, eu que não consigo acompanhar mesmo. Mas Sim, ele, sim. ele, ele conhece a série inteira, todos os personagens, tudo que está acontecendo. Então, ele é muito seguro nesse sentido, né, na direção, e acaba te deixando muito seguro também, né, naquilo que você vai fazer. Você sabe que o que você está fazendo está correto e está dentro da proposta, né, Entendi. do anime. O Destre Pedro, ele tá perguntando a você qual foi o primeiro vilão que você dublou. Primeiro vilão que eu dublei, cara. E você Nossa. lembra de algum assim que ficou marcante? Ai, cara, não. Então, o primeiro eu não vou saber, né? Mas tem uns por aí, ó. Por exemplo, um desenho de criança chama Helena de Avalor. E tem um vilão lá chamado Victor. Foi um presente do Thiago Longo, ele me deu para fazer e eu faço e me divirto fazendo. Sim. Fiz também em Once Upon a Time, Wonderland, a parte da história. Eu fiz o Jafar lá. Hum, E aí foi muito legal porque eu pensei muito no Jorge Ramos, né? Que é uma inspiração para a gente. Jorge Ramos, para mim, é um dos melhores que já passou por aqui, né? Que pena que ele nos deixou. Mas o Jafar do Jorge Ramos, o Scar, eu acho que ele fazia isso muito bem, né? Eu acho que uhum, vilão ele fazia como ninguém. Então ele foi uma inspiração para mim para fazer o Jafar, né? E eu sim. faço, às vezes eu faço assim
uns caras uns filmes assim que o cara começa bonzinho, mas no final você vai ver que era ele que não prestava, né? Então, eu gosto de fazer, cara. Eu gosto de fazer vilão. Vilão é muito mais interessante do que mocinho, né? Imagino Mocinho que seja. mocinho é meio bobinho, assim. Eu faço muito mocinho também, né? Sim. Ah, o menino Brad Pitt, em Bastardos Inglórios. Não Sim. sei se ele é um vilão, mas ele apronta umas feias ali, viu? Qual personagem foi mais complicado de dublar? Olha lá, estão perguntando. Sim, foi a Personagem mais Haru Oli. complicado de dublar. Olha, eu vou falar pra você. Tem coisas que são complicadas de dublar, rapaz. Agora mesmo eu vou fazer um trailer segunda-feira de uma série que eu fiz para a AXN, chama Night Shift. É uma série de médico. É um plantão noturno, né? Então eu faço o médico-chefe lá, enfim, o mocinho lá, o mediquinho. Rapaz, mas eles falam tão rápido, com os termos médicos, e as edições são frenéticas, aquela hora que vai atender no pronto-socorro. Isso é muito difícil de fazer, rapaz. Isso é complicado de fazer. Filme de guerra é difícil de fazer, é muita gritaria, cortes secos também, você tem que estar muito atento, difícil. Filme de esporte, também complicado de fazer, porque é tudo muito rápido, e são as jogadas, e vai passar bola, e não sei o quê, e lance, papapá, é muito complicado também de fazer. Gostoso de fazer é comédia romântica, que você pega aquele mocinho, que fica lá com aquela conversinha mole, e pronto, você faz com o pé nas costas, fala baixinho, tudo aqui sussurradinho no ouvido, é uma delícia de fazer. Sim. Você me corrija se eu estiver errado, mas eu reconheço sua voz muitas vezes em filmes chineses. Procede isso mesmo, não? Em filme Chinês. chinês, a gente fez muito filme chinês. Teve uma época em que a China Video mandava dublar tudo numa casa em que eu dirigia. Ah, tá Então, explicado. então eu fiz muito filme chinês. Eu dublei bastante. E tinham filmes bacanas e tinham aqueles que eram engraçados demais, né, cara? Com aquela sobrancelha de algodão, assim, sabe? Umas coisas Uhum. meio trash. Sim, sim. Mas eu fiz alguns sim. Fiz bastante filme Opa. chinês. Então, é porque tem algumas coisas que ficam na memória afetiva. Teve uma coisa que ficou na minha memória afetiva. Você fez um personagem que é um dos vilões do Jack Chan em Detonando em Nova York. Não sei se você lembra desse Oi? filme. Oi? Não, eu não lembro, cara. Será que eu fiz? Não, então, eu me lembro da cena porque foi a primeira vez que eu vi utilizarem essa expressão. Que tava no Ah, meio da briga, e aí o seu personagem fala, parou, parou, tá ligado? Eu não sei porquê, mas eu achei aquilo muito, muito, como eu posso dizer, verossímil, tá ligado? Uma coisa que o cara diria, parou, tá ligado? isso. Então, cara, isso é importantíssimo na dublagem. Isso é importantíssimo. O que acontece? Você precisa falar a linguagem daquele personagem, né? Então, por exemplo, você vai... vou te dar um exemplo. A gente estava fazendo uma série chamava Rescue Me. É uma série de bombeiros, né? Então, Sim, todos os sim. bombeiros. Só tinha homem na série. Só tinha homem. Então, aí eles estão no vestiário, só os homens no vestiário, né? E aí eles estão falando de mulher. Eles estão falando de mulher, e aí, num dado momento, a minha fala falava do traseiro da mulher, da mulher X. Ah, o traseiro. Aí eu falei pro diretor, falei, cara, não, né? Não. Como é que só tem homem falando de mulher e vai falar traseiro, cara? Acho que nem se Realmente. não fosse, né? Vou falar bunda. A bunda da mulher, né? Ah, não, mas será? Falei, claro, pelo amor de Deus. Sabe? Se eu falar traseiro aqui, cara, isso aqui acabou a cena. Ninguém vai acreditar nesse cara. Né? Como é que o cara tá no meio dos amigos e fala, não, veja bem, ela tem um traseiro muito interessante. Você fala, cara, quem é esse cara? Que bombeiro é esse, velho? Entendeu? Então isso é importante. Você falar, você trazer a linguagem, porque na verdade você recebe o script, e o script vem na linguagem escrita. O que você tem que Sim. fazer? Você tem que pegar aquilo, mastigar, 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 mastigar e jogar na linguagem falada, né? Então você não pode falar o que está escrito. Na verdade, a escrita ali é uma referência do que você tem que dizer. É assim que eu trabalho, né? Eu nunca falo fidedignamente o que está escrito ali, porque não dá. Porque tem palavras ali que você não usa, né? Por exemplo... Os tiras estão em apuros, vamos para uma bela enrascada. Isso, né? Que diabos está acontecendo aqui? Que diabos? Ah, tem diversos exemplos. Aquele Então a gente paspalho. não fala essas coisas.
Então, é pegar o texto como referência, mastigar ele, deixar ele bem palatável, e aí você solta. E por isso que o trabalho fica legal, entendeu? Uhum. Porque se você for falar o que está escrito, cara, o que vai acontecer? Você não, o cara lá na tela não tem credibilidade, porque ninguém fala assim. Então, por exemplo, você está fazendo um jovem, né? Você vai dublar um jovem. Eu já não faço mais os jovens, já fiz um tempo atrás, né? Os jovenzinhos. Mas eu vejo, por exemplo, às vezes você está vendo um filme de adolescente e o cara fala assim: ah, vamos lá, vamos falar com. Vamos abordá-lo e ver se ele concorda com o que nós temos a dizer-lhe. Você fala, cara, que jovem fala isso, velho, usando pronome, próclise, mesóclise? Como assim, né? Então, assim, não existe isso, né? Você tem que soltar. Então, assim, eu acho que esse é o grande lance. Você fazer a coisa bem, né, bem solta, do jeito que a gente está falando. As interpretações hoje são assim, né? Se você pegar as novelas mesmo, das emissoras aí, né? Todos adotaram sempre um tom bem naturalista, né? Então é Uhum. isso que você tem que fazer. Você vê, eu estou falando aqui, é isso que você tem que fazer. Então, quando eu vou Sim. dublar, eu não posso falar assim, você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso, né? Você tem que fazer isso. Não Uhum. você tem que fazer isso, né? Porque a gente não fala os R's. Ninguém fala R. Agora, tá, você vai fazer um advogado, um promotor de justiça que está no tribunal. Então ele vai falar, Vossa Excelência. Aí tudo bem. Aí você fala os S's, fala os R's, fala as próclises, as mesóclises. Aí cabe, né? Fazer um médico, né? Um médico, então, ele vai te dar um diagnóstico, ele vai usar palavras técnicas. Aí tudo bem. Aí você fala mais empolado. Agora, essas pessoas do cotidiano, do dia a dia, cara, tem que soltar, porque senão não dá veracidade, né? Sim. Sabe o que é pior? É quando, por exemplo, acontece uma coisa dessa. Olha que belo traseiro para suavizar e de repente o cara sai e arranca o cara em dois pedaços. Ou seja, a violência extrema tá liberada, mas o cara não pode falar bunda. Ah, então, isso também é um absurdo, né? Hoje, graças a Deus, quer dizer, graças a Deus também mais ou menos. Aí, hoje é o extremo, né? Hoje tem clientes que te obrigam a falar o palavrão. Você tem que falar, né? Uhum. E porque se o cara falou lá, você tem que falar aqui. Só que o Sim, americano, ele usa de um jeito menos problemático do que a gente. sim. Então eles falam com mais naturalidade. Para a gente, o palavrão acho que tem um peso mais forte, eu não sei, eu tenho essa impressão. Mas enfim, o cliente quer que você fale, então você fala, né? Tá tudo liberado. Agora, por exemplo, a Nickelodeon que faz produto mais para criança, né? Eles têm uma lista de palavras que você não pode dizer. E é tão Ah, é? engraçado. E é engraçadíssimo, porque, tipo assim, você não pode falar otário, é um exemplo, tá? É um exemplo, mas é Certo. tipo assim, você não pode falar otário, mas você pode falar idiota. Sabe umas coisas assim? Mas pra mim é sinônimo, mas enfim. Mas tem umas coisas assim. E aí, cara, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Se o cliente quer, você faz. Às vezes acontece. Às vezes eu Uhum. adapto, por exemplo, o texto de uma forma que fica bem bacana, mas aí o cliente acha que não tem nada a ver. E aí ele manda, ele devolve, fala que você quer. E ele vai dizer o que você quer que ele fale. Então aí você Uhum. vai trocar aquilo que você fez e vai falar o que ele quer que você fale. Acontece, né? Uhum. Para ele ter mais sentido. E como é ele que está pagando, ele que é o dono do produto, você faz o quê? Você fala, ok, vamos falar aí. O Yuri Guilherme, ele tá lembrando que você dublou Haruya em Gantz. E ele tá dizendo que deve ser um anime, o anime rolava palavrão solto. Você, como pastor, como uma pessoa Então, que preza pelos bons costumes, eu queria saber se, na sua visão, assim, se fica desconfortável falar palavrões e coisas fica, desse tipo. fica desconfortável. Fica desconfortável, mas eu já briguei muito com isso comigo, né? Mas hoje é mais tranquilo. Assim, eu preciso entender, e as pessoas precisam entender que tem essa dissociação, né? Então, assim, eu estou emprestando a minha voz para aquela personagem, mas eu não sou aquilo, né? Uhum. Então, assim, quando eu falo coisas muito pesadas, eu sinto uma certa vergonha interna, né? E depois eu me acerto com Deus, né? Eu peço perdão, enfim, e vamos tocando a vida aí, né? Eu abstraio isso da minha vida, isso não faz parte de mim. Aqui na minha casa a gente não tem esse hábito, né? Os meus filhos já estão rapazes e tudo, mas a gente não tem esse hábito aqui em casa. A Uhum. gente não costuma falar palavrão, né? Eu não costumo falar palavrão no meu dia a dia.
Então é uma coisa que não faz parte. Mas é aquilo sim, que eu te falei, o produto hoje, o distribuidor, enfim, ele quer que você fale, e aí você fala, né? E aí você fala e beleza. E se eu conseguir tirar, eu tiro, né? uhum, Às vezes por exemplo, o cara tá ali tentando abrir uma lata. O abridor escapa, o cara fala, fuck! Mas eu não preciso falar o palavrão. Eu posso falar droga, caramba, porcaria, né? No máximo um merda, né? Que não é um palavrão, é uma palavra feia, mas não é uma palavrão, né? Então, uhum, eu tento dar esses gatos, né? Agora, se o diretor pega, fala, ué, mas por que você... Aí tá escrito outra coisa, por que você mudou? Ah, porque... Não, mas fala o que tá escrito aí. Beleza, eu falo, né? Mas se eu conseguir tirar, eu vou tirando, eu vou dando uma limpada, assim. Né? Não é uma uhum. coisa que eu acho. Porque às vezes não tem sentido. Né? Às vezes o palavrão até é bem-vindo, assim, naquela cena é bem-vindo. Mas às vezes não tem sentido. A maioria das vezes não tem sentido. O americano fala muito solto, né? Sem Sim, necessidade. Tá? Enfim, é entendi. isso. Qual é o personagem que você mais teve que gritar? Eu sei que nos animes os caras gritam muito, Ah, o próprio então, Tenshinhan grita rapaz. bastante. Qual foi esse que te marcou pela Eu tô gritaria? fazendo uma novela, cara. Eu tô fazendo uma novela chama Senhor dos Céus. Ela começou sendo transmitida pela Bandeirantes, aí não sei que bicho que deu lá, cara, que eles resolveram que não iam mais passar a novela. Não sei nem que satisfação eles deram pra galera. E essa novela agora ela tá indo diretamente para a África, né? A gente dubla Sim, para a África, para os países de língua portuguesa lá, né? Eu acho que essa tá indo para Angola, se eu não me engano. E, rapaz, o moleque, ele chama Omar. Omar Teran. Ele é o presidente. Hoje ele é o presidente do México, né? A novela é mexicana. E ele é presidente do México, lá na novela. E ele é um. Você sabe Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos? É esse rapaz. Então, assim, sim, de 5 palavras que ele fala, 4 ele grita. Então, então é muito. Mas é a forma, né, de interpretação deles, que às vezes é um pouco estriônica, é um pouco, né? E aí é complicado, porque é aquilo que eu te falei, você não pode trazer o cara para você, né? Então, às vezes, o cara tá gritando, essa veia do pescoço aqui tá tremendo, né? Tá saltada. Então, você tem que gritar, cara. Não adianta, ai, não, mas eu vou sujar a minha voz. E aí eu não posso, entendeu? Porque vai acabar afetando as minhas cordas vocais. Então, eu não posso. Não, cara, não é isso, né? O cara gritou, mete a boca e vai gritar, irmão. Não tem jeito. Porque você tem que dar veracidade naquilo que você está fazendo, né? Não uhum. adianta o cara. Ah! E você tá lá. Socorro, socorro, alguém me ajude, né? Isso é um Sim, erro, né? Eu vou falar para você, já nesses 25 anos, muita gente com voz bonita, cara, gente de voz bonita apareceu no mercado. Mas do mesmo jeito que apareceu, sumiu por causa disso. sim, Porque porque as pessoas são narcisas auditivas. Já ouviu falar disso? A pessoa fica sim. tão enlouquecida com a própria voz que não consegue sair daquilo. Então ela já chega para você e fala: Bom dia, Jordan. Tudo bem? Então, vamos fazer a nossa live. Olá, amigos. Como vão? Sabe? E não é assim, cara. Né? Se o cara que está lá na tela está fazendo isso, ok, mas geralmente ele não está. Então você precisa ainda do cara, o que ele está fazendo. E a pessoa não consegue, cara, porque ela não Sim. consegue sair daquilo dentro dela. Ela ouve a própria voz, ela fica enlouquecida, ela se apaixona por ela mesma e ela não consegue sair daquilo, né? E aí não consegue interpretar, não consegue chegar onde o personagem está e rapa fora. Então, voz bonita ajuda, mas não é determinante. Não é determinante. Hoje, uma boa interpretação, ela é muito bem-vinda. É o que faz toda a diferença. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não tenho uma voz bonita. Você não precisa de voz bonita, cara. Você interpretando bem, vai ter um personagem para você. Porque as pessoas que estão soltas aí na rua, nem todas têm voz bonita. Muito pelo contrário, né? Então, quer dizer, você vê o Elcio Sodré, por exemplo. A gente brinca. Cada vez que eu encontro com o Elcio, a gente brinca, né? Porque você conhece o Elcio Sodré, né? Ele faz Shiryu paródias já infantis, entrevistei. ele é sensacional. Eu já dei uma carona para ele de João Pessoa a Campina Grande. Foi uma conversa muito boa, um Então, cara muito bom. ele é sensacional, eu gosto demais, ele é meu amigo. Eu já era fã dele, né? Quando eu comecei a dublar, ele já dublava, né? Eu assisti Elcio Sodré. Quando eu estagiava, eu assistia Elcio Sodré na estante, já protagonizando o filme. Então, e hoje é um orgulho ser amigo dele, né? E ele não tem uma voz de galã. Ele não tem voz de galã, De né? fato. Então, mas o trabalho dele é incrível.
trabalho dele é incrível, tanto que ele está aí há anos, há muitos anos, há décadas, né? Colocando o trabalho dele. O trabalho dele é muito bem-vindo no mercado, né? Por quê? Porque ele tem uma interpretação maravilhosa. Então, ele não precisou da voz. A voz é um bom instrumento, mas não é determinante. Então, você que está me assistindo, que acha que porque tem voz linda vai ser um excelente dublador, querido, trago verdades para você. Preste atenção na sua interpretação. É ela que vai garantir o seu espaço. Pronto, falei. E também vamos fazer o contrário. Se você tem uma voz que não é a coisa mais agradável do mundo, capricha na interpretação que você vai ter chance no mercado. Que vai te colocar à frente, cara, sempre. Porque, na verdade, assim, dublar todo mundo dubla, né, em princípio. Sim. Então, assim, o que vai levar a escolherem você e não o outro, né? Então, assim, alguns quesitos, entre eles, a sua interpretação, né? Fala, não, as duas vozes cabem, mas esse aqui vai me dar muito mais do que esse aqui. Então, eu vou nesse aqui de quem eu vou conseguir tirar mais do que esse, né? Uhum. É isso. Nossa conversa tá muito boa, tô gostando muito de conversar com você, mas a gente tá chegando perto do fim porque a gente sabe que o Instagram, depois de 1 hora, ele chuta a gente pra fora. Então eu queria fazer uma coisa que é um bate-bola jogo rápido, pode ser? Vou fazer uma pergunta, você responde a primeira coisa que aparecer na sua cabeça, beleza? Tá. Um personagem que te deu muito orgulho de ter feito. Armando Mendonça de Betty a Feia. Um personagem que você gostaria que você mesmo o fosse. John Carter, Entre Dois Mundos. Um tipo de filme que você não gosta de dublar. Filme de guerra. Não gosto. Um grande parceiro de dublagem. O El Lima. O Érico Lima, meu irmão, meu amigo. Beijo, El. O grande Majin Buu. Um tipo de qualidade que você acha que todo dublador tem que ter. É isso, é interpretação. Isso é fundamental. Saber interpretar. E um defeito que você acha que pode acabar com a carreira de dublador. O ego. O ego pode acabar com a carreira do dublador. Mas, para finalizar, a pergunta mais polêmica, seu personagem favorito? Cara, olha, eu vou falar uma coisa pra você. Eu fiz aquele Dr. Pierce em Perception. Ele é uma loucura, cara. Esse cara, eu não sei. Ele me pegou de um jeito, eu peguei ele de outro e a gente se amou pra sempre. E eu fiquei muito mal quando a série acabou, porque foi um cara que me ensinou muita coisa, cara. Ele era um neuropsiquiatra, esquizofrênico, e ele me ensinou muita coisa naquela série. Eu fiquei doido com aquela série, velho. Eu, se não fosse dublador, ator, eu seria psiquiatra, psicólogo, porque, como eu te falei, eu adoro gente. Eu acho que a coisa mais bacana que tem sobre a face da Terra é o ser humano, né? Com todos os defeitos que tem, com todas as mazelas, ainda é a obra-prima, a criação perfeita de Deus. Eu adoro o ser humano e eu acho que um psicólogo, um psiquiatra ajuda demais, né? E eu seria isso. Então, quando eu encontrei... E essa coisa de viajar no humano, na cabeça do humano, é sensacional. Então, quando eu encontrei o Dr. Pierce e ele me ensinou coisas e a gente trocou figurinhas ali, cara, foi sensacional. Quando a série acabou, eu fiquei mal, cara. Fiquei mal mesmo. Até hoje eu sofro, se você quiser saber. Se eu continuar falando dele, é capaz até de chorar. Esse cara é louco, mas é isso. Eu fiquei apaixonado por ele e eu tenho certeza que ele por mim. Quem assiste a série, Antônio Moreno, que é... né? Não precisa nem falar de Antônio Moreno, né? Ele veio me dar os parabéns da série. Ele assistiu e falou, olha, tá sensacional o seu trabalho. Então, assim, cara, é isso. Vai cair. Por isso que a gente precisa se despedir, não é isso? Você falou que daqui 1 hora eles vão dar um pé na nossa bunda? Eu acho que falta coisa de 2 minutos. Eu vou pedir... Posso pedir uma vozinha pra você? Uma fala aqui? Se eu puder. O Marcos Vinícius, ele tá há muito tempo pedindo que você dê o chute relâmpago do Schneider. Vixe, Marcos Vinícius, deixa eu falar uma coisa pra você, bonitão. Tem mais de uma década que eu fiz esse personagem com esse chute relâmpago. Me ajuda. É só gritar chute relâmpago com a voz imponente. Chute relâmpago! Ou esse é a Saori? Saori! O Kikorô, você lembra? O Kikorô, sim. O Kikorô, ele fazia assim como... Kikorô! E aí saiu... Kikorô! Você lembra de alguma falinha do Palermo? Velho, o Palermo é doidão, né? O Palermo,
Ele fica lá com aquele bordão dele lá, eu sei lá o que é aquilo ali. E assista a Casa de Papel, você vai gostar, cara. O trabalho tá bom. Vai lá. Acaba com esse preconceito e vai assistir a terceira temporada. Não é preconceito, não, mas com uma indicação dessa, com certeza eu vou assistir. Pode deixar. Vai lá que me conta. O Ganância, você lembra de alguma fala dele, alguma coisa assim? Então, o Gundams, não é Gundam Wings, que era o Tracy Kuchirenada? Não era esse? Não, eu tô falando do Ganância, do Fullmetal Alchemist. Ah, do Ganância. Isso. O Ganância, ele falava tudo assim, né, cara? Ele era tudo, não sei o quê, o cara era meio do mal, ele falava tudo meio sussurrado, assim, era bem legal fazer. Mas, antes que a gente caia, muito obrigado por sua participação. Cara, 30 segundos, faz tua cara. despedida. Olha, desculpa eu não ter te falado com você antes, cara. É que eu moro no mato, né? Eu não moro em São Paulo, eu moro fora de São Paulo, eu moro no mato. Eu sou um bicho do mato, mas fiquei feliz de te conhecer. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado a cada um de vocês aqui, ó, que estão na live, que vieram prestigiar o nosso bate-papo. Amo vocês, sinceramente, cara, de coração.